Além de Lula, Bolsonaro agora quer imitar o Fernando Collor. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu. Ao final do vídeo, deixe seu comentário. Concorde, discorde, complemente. Se lembre que você não vai xingar, nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todos os grupos de WhatsApp e Telegram que você participar, ou seus amigos, enfim. Também não esquece, se você puder e quiser, se torne membro aqui do canal. Fazendo tudo isso, você ajuda a aumentar o alcance desse espaço e fortalece a luta minha e sua contra o fascismo à brasileira. E lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir o blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Terça-feira, 13 de fevereiro, e na última segunda-feira, dia 12, enfim, o Biruliro Mor, Jair Bolsonaro, na iminência de ter o seu pedido de prisão decretada pelas mais variadas frentes de atuação da Polícia Federal, mas notadamente em relação aos ataques golpistas de 8 de janeiro, que saiu esse vídeo de reunião aí, etc. Eu já fiz comentário aqui no canal. Ele resolveu chamar um ato para a Avenida Paulista, que inclusive é o pastor Malafaia, que parece que vai bancar o trio elétrico para ele falar, coisa que vale, enfim. E vendo essas coisas, eu nem queria comentar sobre essa chamada dele, porque ele está querendo ser preso. Eu já comentei aqui mais de uma vez, já escrevi, etc. Ele está querendo ser preso porque ele acha que a prisão dele vai criar entre a sua horda e a sua bolha aquela coisa, um sentimento como se fosse durante a prisão do Lula. Só que com o sinal trocado, né? Bozo livre, esse tipo de coisa, eu manter em algum grau de evidência política. Há algumas diferenças em relação aí significativas. Primeiro que o processo do Lula foi ilegal, ficou provado que foi ilegal, foi uma perseguição política, etc. E o Lula foi preso, inclusive, antes do trânsito em julgado de ação penal condenatória. Uma ação penal condenatória que o juiz Sérgio Moro sequer teve a coragem de dizer qual crime o Lula cometeu, atos indeterminados. Mas ele acha que consegue fazer isso, porque ele está ficando rolete chupado, ele está sendo descartado pela política, cada vez mais isolado. Na medida que o cerco vai se fechando em torno de Bolsonaro, a política vai largando ele, vai ficando com ele somente os mais biruleiros mesmo. Aquelas figuras, principalmente parlamentares, para falar do mundo da política, que bebem da horda cantadora de hino para pneu, ali tiram dali sua cesta de votos, né? Sai dessa cesta, dessas maçãs, os seus votos. Tirando isso, quem surfou a onda aqui e acolá, quem usou na coisa de Bolsonaro aqui e acolá para se diferenciar na questão da política local, já começa a largar ele. Já está nem aí para ele mais, já começa a largar. Haja vista que 4 governadores de oposição ao governo federal não comentaram nada sobre a operação da Polícia Federal, a hora da verdade, né? Tempus Veritate, enfim. Não comentaram nada. São eles o Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, o Ratinho Júnior, do Paraná, o Romeu Zema, de Minas Gerais, e o Tarcísio de Freitas, em São Paulo. Inclusive, estes governadores têm buscado uma aproximação com o governo Lula, porque têm interesses em obras a serem feitas nos seus estados. Nenhum deles virou lulista, mas precisam ter uma relação cordial com o governo federal e tem um governo federal que dá essa reciprocidade a eles. Então eles não vão estar falando, e outra, alguns desses aqui, o Zema, o Tarcísio, eles são prováveis futuros candidatos a presidente da República nos próximos anos. E vai estar se queimando com Bolsonaro para quê? Bolsonaro é rolete chupado. Quem ungiu o está descartando. E onde é que entra o Collor aí? No tempo da movimentação do impeachment do Fernando Collor, em 1992, quando ele já estava isolado politicamente, quando já havia a iminência do início do processo de impeachment
do seu mandato no Congresso Nacional, ele fez um pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, chamando as pessoas para irem às ruas, de verde e amarelo, tal qual o Bolsonaro está fazendo agora. Ocorre que naquela época você teve lá os gatos pingados que foram à rua de verde e amarelo, mas a grande maioria de pessoas que estava tendo também estava ocorrendo manifestações de rua pelo impeachment de Fernando Collor naquele momento, foram às ruas de preto. E teve esse movimento inverso, onda. Nesse caso agora do Bolsonaro, a gente não vai ter assim um contra-movimento de rua, etc. Não vai ter, não é o momento. Até porque Bolsonaro não é mais presidente da República. Não temos mais um movimento para tirar Bolsonaro, pelo impeachment de Bolsonaro. Agora é a esperança da prisão do Bolsonaro, a expectativa da prisão do Bolsonaro. E aí você tem a frente dos atos golpistas, você tem a questão das joias, você tem coisa de Covid, você tem uma série de situações aí para pegar o Bolsonaro. O PF, as investigações estão cercando o Bolsonaro por todos os lados. Ainda tem essa coisa da Marielle que eventualmente vai resvalar nele. Tem Carluxo, Gabriel do Ódio, uso de ABIN paralela, golpe, inclusive no vídeo dessa reunião aí o Heleno fala, né, de ABIN, ou seja, confirmou essa coisa de ABIN paralela. Então, quando o Bolsonaro ele faz essa fala, ele está imitando o Collor também agora. No desespero, na agonia, porque está sendo descartado, ele apelou para o Collor. Né? Foi o não me deixem só do Bolsonaro agora. E isso é inevitável, é inexorável. Não há o que fazer. À medida que o Bolsonaro vai se encurralando, ele vai ficando isolado, etc. Isso quer dizer que o que a gente conhece como bolsonarismo vai acabar? Não. O que a gente tem de direita agora no espectro político, eleitoralmente viável, é essa coisa aí. Mas essa coisa não surgiu por conta do Bolsonaro. Deram esse nome porque não tinha outro para dar. Não quiseram dar o fascismo ao modus brasileiro, né? A brasileira, não quiseram chamar de extrema-direita e deram esse nome de bolsonarismo aí. Mas Bolsonaro não inventou bem, não formulou nada. E assim como no caso do Collor, ele vai se dar mal também, de outras formas. Né? A história ela se repete sempre como farsa ou como tragédia. Para o caso do Bolsonaro, além da farsa, a tragédia. Qual é a tragédia dele? A prisão, o esquecimento, o isolamento. Fala-se aí que se ele for as condenações penais dele podem ultrapassar 30 anos, etc. Enfim, não vai pegar isso tudo, essa pena máxima, essa coisa, não vai pegar. Né? Não precisa adorar a pílula. Mais uns 15, 20 anos aí, mole, ele pega. E aí acabou para ele. Ninguém vai querer saber de Bolsonaro. Ninguém vai estar encangado com Bolsonaro. Salvo, repito, esses que usam dos patriotários, os cantadores de hino para pneu, a sua cesta de votos. E aí ele sabe disso e bateu o desespero, essa agonia. Mesmo esse ato aí que ele está chamando para São Paulo, eu já percebi que a movimentação de alguns estados para levar gente, etc., não vai ser nem sombra do que era no tempo que ele estava no poder. Tinha o dinheirinho, inclusive identificaram, né, que as manifestações não eram espontâneas, por isso ninguém mandava pagar e tal. Não vai ter. Até porque ninguém quer botar a cara a tapa lá para se mostrar, como foi o da praia, que nenhum parlamentar bolsonarista foi lá com ele, naquele ato da praia. Né? O que mostra esse isolamento. E outra coisa que mostra é porque fica saindo informação, essa coisa de prisão iminente, prisão iminente, prisão iminente. Eu acho muito que tem coisa vazando para ele. E talvez até tenha, até agora, pode ter sido até vazado de propósito para ele chamar a ato aí, para corroborar, ele gerando prova contra si mesmo. Na medida que ele tenta criar essa narrativa de perseguição, que vai colar, e dependendo do que ele fizesse, para os seus patriotários ali vai colar. Há uma diferença gritante, né? Assim, todo o rito do Bolsonaro está cumprindo, o tempo do inquérito, o tempo do processo, etc. Veja, para muita gente já haveria motivo de pedido de prisão para Bolsonaro, ou pelo menos para que ele fosse depor, ele não vai. Saiu a forma de depor lá para julho. Enfim, está tudo no tempo. Não tem perseguição nenhuma, está tudo no tempo, sem rito sumário, não tem operação, não tem
helicóptero de rede de televisão na porta do local da operação. Não tem nada disso como tinha antigamente. Agora as coisas são feitas como se deve. Há o debate no ambiente jurídico, até limites e não limites de juízes, ministros, de Supremo, etc. Mas, ser franco, que a mesma coisa não é, nem de longe. Então, essa narrativa de perseguição, etc., que ele tenta impor, tentando se assemelhar ao caso do Lula e a Lava Jato, cai por terra. Mas para a horda Biroleide, o que tanto faz, tanto fez. Qualquer coisa que ele dissesse. Se alguém soltar um pum no elevador do lado dele, ele vai dizer que foi de propósito, que é para chincalhar com ele, etc., que está perseguindo, e essa turma vai acreditar do mesmo jeito, não faz diferença. Mas eu vim aqui fazer esse vídeo porque achei curioso, né? Me bateu assim, rapaz, eu já vi isso antes. Eu já vi essa coisa antes. Ele está imitando o Collor. Olha só. E o Collor quase cai no esquecimento. Quase cai no esquecimento também. Então, a diferença é que o Collor era bem mais novo do que o Bolsonaro é agora. A diferença é que o Collor não tem todo a golpe de Estado como o Bolsonaro está fazendo agora. O Bolsonaro será um pária político. Ninguém vai estar com ele na política. E política, por mais popularidade que você possa ter, você não faz só. Você faz política sozinho. E Bolsonaro está indo para a inanição política. Logo, logo vai ter gente com um sobrenome igual dele aí lá, deixando ele de lado também. Teve uma que ia para Disney, mas aí desistiu por causa da repercussão. Quem viver, verá.